Esses moleques estudavam no mesmo colégio que eu estudei. E, infelizmente, eu não consigo nem ficar surpresa com o fato de que esse colégio está completamente omisso. Pessoal, eu não queria estar gravando esse vídeo, mas realmente é um caso indignante que quanto mais a gente mostrar a nossa insatisfação, talvez seja que possivelmente seja feita justiça. Esses 4 adolescentes foram responsáveis por tirar a vida de um cachorro inocente chamado Orelha, lá em Santa Catarina. Eu não posso mostrar o rosto deles porque, infelizmente, eles são menores de idade e, querendo ou não, eles estão protegidos pelas leis do nosso país. Eu sei que é de ficar indignado, mas eu vou mostrar aqui para vocês algumas coisas e atualizações sobre esse fato. Vamos ver aqui agora o que um deles falou. Depois que já foi feito, né? Fizeram essa atrocidade com o cachorro indefeso, inocente. Que eu não sei se vocês veem assim, mas um animal, um cachorro, um gato, eu vejo eles como se fossem crianças, porque realmente são inocentes. Inclusive, esse cachorro, ele tem vários relatos que ele era muito dócil. É como se ele fosse um cachorro de estimação da área. Era mais ou menos que uma praia onde ele vivia. Então, agora, um dos adolescentes sofrendo com o grande público, a população pedindo justiça, ele publicou um apelo: estou aqui para assumir total responsabilidade pelos meus atos recentes. Sei que o que aconteceu é injustificável e entendo a revolta de todos, mas peço do fundo do coração, não ataquem meus pais. Eles não tiveram culpa e não compactuam com o que eu fiz. A falha foi minha e sou eu quem devo responder por isso. Por favor, poupem pessoas inocentes que estão sofrendo por um erro que não foi delas. Pois é, né? Então agora, depois que fez o que fez, agora arrependido, pede que poupem pessoas inocentes. Sendo que o cachorro, que era o mais inocente dessa história aí, foi culpado. E pior, acompanhem que os pais deles também foram indiciados. Porque, querendo ou não, como eles são menores de idade, os pais são os responsáveis. Olha só aqui a matéria da CNN Brasil. Com a Orelha, familiares são indiciados por coagir testemunha na investigação. Ao todo, 3 adultos, sendo eles o pai e um dos tios dos adolescentes, foram indiciados. Polícia Civil detalhou nesta terça-feira mais informações sobre o inquérito que apura a morte do animal por maus tratos. A Polícia Civil de Santa Catarina informou em coletiva de imprensa realizada nesta terça-feira que indiciou 3 familiares, entre eles os pais e um tio, 2 adolescentes suspeitos de envolvimento na morte do cão Orelha, animal comunitário que morreu no início do mês após sofrer maus tratos em Florianópolis, Santa Catarina. Segundo a corporação, eles são acusados de coagir uma testemunha no inquérito que investiga a morte do animal. Eles foram indiciados logo após serem interrogados pela Polícia Civil. Ao todo, 2 inquéritos foram abertos, um sobre a morte do animal e outro pelo crime de coação. Este último já foi finalizado e agora os familiares devem responder pelo crime. Na segunda-feira, agentes cumpriram mandados de busca e apreensão nas residências dos envolvidos. Na ação, a polícia tinha como objetivo localizar uma possível arma de fogo que teria sido usada para ameaçar a testemunha. No entanto, o objeto não foi localizado. As investigações começaram após uma denúncia de que o grupo de adolescentes seria o responsável pelos maus tratos ao cachorro, que foi encontrado ferido e precisou passar por eutanásia, procedimento também conhecido como morte assistida. Agora, com a confirmação da autoria dos adolescentes, o relatório das investigações foi encaminhado à delegacia especializada no atendimento adolescente em conflito com a lei, em razão da idade dos envolvidos. Olha só isso aqui. A família diz que adolescentes são inocentes. As famílias de 2 adolescentes citados nas investigações divulgaram declarações públicas negando o envolvimento dos filhos, no caso, e afirmando que eles estão sendo alvo de acusações injustas nas redes sociais. Em uma das manifestações, os pais de um dos adolescentes afirmam que o filho não tem qualquer relação com o fato e que a família vem sofrendo ameaças e exposição de dados pessoais após a associação indevida do nome do jovem ao episódio. Agora a gente vai ver o relato de uma jovem que frequentou a escola dos adolescentes envolvidos. Nesse caso do cãozinho Orelha. Acompanhe. A cabeça dele estava arrebentada por dentro. É isso que a veterinária que trabalhou no caso da Orelha falou sobre ele.
No dia 15 de janeiro de 2026, o Orelha, que era um cãozinho comunitário da Praia Brava de Florianópolis, Santa Catarina, um cãozinho idoso de 10 anos, foi atacado por um bando de adolescentes e morto, enquanto eles brincavam de quem dava porrada mais forte com pregos na cabeça dele. O porteiro de um dos condomínios da região filmou o ataque, mas ele foi ameaçado pelos pais dos meninos que atacaram e ele teve que apagar o vídeo. E além disso, ele perdeu o próprio emprego. E eu não posso falar nomes para não ser processada, mas um dos suspeitos está nesse momento nos Estados Unidos curtindo a vida dele como se nada tivesse acontecido. Pelo visto, esses moleques estudavam no mesmo colégio que eu estudei. E, infelizmente, eu não consigo nem ficar surpresa com o fato de que esse colégio está completamente omisso e privou os comentários do Instagram e não está falando sobre o assunto. E é assim que o ciclo de violência começa. Começa com eles maltratando animais, depois drogando uma menina numa balada, depois atropelando uma pessoa no meio da rua quando eles estão dirigindo bêbados, e nada acontece. Por quê? Porque eles podem pagar pra tirar a bunda deles da situação. Esses meninos chamaram o Orelha na maldade, chamando pra fazer carinho. Ele foi abanando o rabinho atrás deles, pensando que ia receber um afago. E ele recebeu violência gratuita. Chega de impunidade. O que vocês puderem compartilhar sobre a Orelha, não precisa ser esse vídeo, mas o que vocês puderem compartilhar, compartilhem. Não deixem esse assunto morrer. Vamos fazer isso chegar nas grandes mídias. E vamos fazer com que a Orelha tenha a justiça que ele merece. Pessoal, não deixe esse assunto morrer. Compartilhe ao máximo essa informação. Engaje o máximo possível para que esse assunto não morra. Senão vai acabar na impunidade. Agora, olha o vídeo de uma veterinária que falou o estado que esse cachorro chegou lá. Olha só o que ela falou. Eu preciso falar do caso Orelha como veterinária. Um animal foi espancado, não até a morte. Ele foi espancado para deixar ele agonizando. Ele foi encontrado de manhã, foi levado para o veterinário, ele ainda com vida, mas com a cabeça toda arrebentada. Fratura de mandíbula, traumatismo craniano. Onde o veterinário foi bem sincero e disse que realmente não teria nada para se fazer, porque ele estava em sofrimento. Outro cão, também pelos mesmos criminosos, o nome dele é Murruga, tentaram afogar ele e ele sobreviveu. O outro cão, Caramelo, está com corte no pescoço, também sobreviveu. Esse caso não pode ficar impune, como veterinária da Confederação Brasileira de Proteção Animal. Não pode ficar impune. Outra coisa importante para ser dita. Como que um ser humano é capaz de fazer isso com um animal, cara? Teoria do elo, teoria do link. Menores que fazem esse tipo de atrocidade, os psicopatas começam com animais. Menores que fazem com animais, quando ficarem mais velhos, vão fazer com seres humanos. Corrijam! Justiça, corrija imediatamente, no rigor da lei, esses menores infratores, criminosos. É assim que eles têm que ser tratados. Pessoas, mesmo que menores de idade, que matam o animal na paulada, tentam enforcar o outro e afogar um outro. Eles têm que ser punidos e ponto final. Não tem conversa. Agora vamos ver o que uma psiquiatra falou sobre esse assunto. Como que funciona a mente de um futuro psicopata. Como que vai escalando a situação. Passa de uma agressão animal indefeso e depois a situação vai evoluindo. Vamos ver aqui o que uma psiquiatra fala sobre esse assunto. Porque eu fui ver os vídeos, ver a informação e eu confesso que fiquei estarrecida com tanta maldade. Isso aconteceu dia 15 de janeiro, em Praia Brava, Florianópolis. 4 adolescentes espancaram até a morte o cão chamado Orelha. Por quê? Não tem. Quem fica indignado com isso só perde estar morto por dentro, não é possível. Porque eles resolveram se divertir, né? É muito divertido espancar um cão até a morte e deixá-lo agonizando. O que passa na cabeça dessas pessoas? Não me interessa se eles são crianças, adolescentes ou adultos. Isso é uma crueldade que não cabe em uma pessoa, um ser humano. Não é possível. E aí a gente começa a questionar: como é que é a justiça no nosso país? O Orelha era cuidado por toda a comunidade.
Ele não era um cão que avançava para as pessoas. Ele, inclusive, era motivo de fotos nos turistas. Pois é, falam até que ele era muito dócil, que mesmo desconhecidos chamavam ele ia com o rabinho abanando, feliz. E tem relatos que nessa ocasião foi bem parecido. Os adolescentes chamaram ele foi feliz achando que ia receber carinho e foi espancado até a morte. Ali frequentavam. Ele tinha quem o alimentasse. O Mário Rogério alimentava diariamente. Vamos matar a paulada? Como é que é um cão agonizando até a morte, né? Deve ser muito interessante. Eu fico triste porque a gente começa a entender que pessoas assim, independente da idade deles, tem alguma coisa errada. Tem alguma escuridão dentro dessas pessoas, tem alguma coisa que não é humano. O que a gente pode falar? Porque eles não vão ser tratados como um crime, eles cometeram um ato infracional. Eles não vão ter as punições que eles teriam se tivessem mais de 18 anos. Mas isso é correto? É justo? É muito cruel. A única coisa que eu gosto de destacar é que pessoas que maltratam animais por diversão ou prazer têm uma chance muito grande de estarem escalando a violência. O que significa isso? Eles testam em animais vulneráveis a maldade que um dia eles provavelmente vão exercer em outros seres humanos. E isso não sou eu que estou dizendo. Isso tem estudos. Pessoas que sofrem violência doméstica relatam que mais de 50% dos seus parceiros que produziram a violência doméstica já tinham feito violência e maus tratos com animais. Então, não estou falando aqui, vai ter gente que vai dizer assim, mas era só um cachorro. Não, é um ser vivo. E a maneira como a gente trata os vulneráveis diz muito da nossa sociedade. Então, quando eu estou falando aqui do Orelha, primeiro que de ver os vídeos é para chorar. Chorar porque, assim, pessoas que fazem isso só pode ser zumbi, não pode ser humano. São zumbis, são pessoas que estão mortas, fazendo coisas inacreditáveis para se manter viva. Deve ser isso, né? E o que me preocupa mais é que as pessoas que denunciaram, que fizeram a gente saber dessa barbaridade, estão sendo coagidas. A polícia civil identificou 3 pessoas suspeitas de coação. Então, eu peço que a gente possa divulgar isso o máximo, porque, por exemplo, será que as pessoas que identificaram esse absurdo, que fizeram o vídeo dessa crueldade, vão ter que pagar também? Vão ter que pagar por tentar fazer justiça? E também tinha um outro cachorro com ele que quase foi morto afogado, também por diversão desses 4 meninos. Que diversão, né? O Orelha era mais dócil, né? Estava acostumado a ser bem tratado. Ele era um cachorro da comunidade, que todo mundo cuidava dele. Então ele teve o desprazer de confiar. O Orelha acabou sendo sacrificado, porque depois de ser espancado, ele foi sacrificado, não, né? Fizeram eutanásia, porque suas lesões eram irreversíveis. A comunidade se revoltou e o próprio Mário disse que eles não podiam ficar sem cuidado. O Orelha era muito bem cuidado. O Orelha não era um cão, né? Ele era parte da comunidade de Praia Brava. As pessoas foram às ruas pedir justiça. E eu peço mais, continuem pedindo. Continue, porque agora a gente tem que fazer o Orelha ser lembrado. E mais, vamos proteger as testemunhas, vamos nos unir para que essas testemunhas não sejam coagidas, para que as pessoas que fizeram isso e ainda estão tentando encobrir sejam desmascaradas, porque isso fala não das pessoas, isso fala da sociedade. Uma sociedade que tolera esse tipo de perversidade é uma sociedade que está falida. Ou a gente tenta fazer as coisas como tem que ser feitas, ou então a gente também está abrindo portas para uma sociedade que, daqui a pouco, o que foi feito com esse animal vai ser feito com outros seres humanos. O Orelha não pode mais falar, mas você pode. Então é isso, pessoal. Não deixe o assunto morrer. Se indigne e vamos nos unir para correr atrás de justiça, porque nosso país aqui está complicado. Parece que quem faz o errado consegue se safar e quem tenta expor o errado, tenta fazer justiça, é quem parece que está errado. Façam alguma coisa, façam um vídeo, comentem, engajem para o assunto ficar em alta até que a justiça seja realmente feita. E não acabe terminando em pizza, como acabam vários assuntos aqui nesse país. Então é isso, galera. Valeu e fui.